Nós viemos até a Secretaria Municipal de Saúde para informar aos nossos telespectadores sobre informações que são oriundas da mídia nacional em relação a casos de Covid. Há matérias que dão conta de que há um aumento significativo de casos de Covid e que esta nova onda duraria entre 4 e 6 meses. E é evidente que quando se fala em Covid, novos casos, muita gente se assusta. Será mesmo que é preciso ficar mais alerta? Será mesmo que as pessoas têm que ficar mais preocupadas em relação a isso? Nós estamos na Secretaria Municipal de Saúde com o Acélio Casagrande, que é o secretário municipal de saúde. Vamos conversar com ele e com o Samuel Bucco, que é gerente de Vigilância e Saúde aqui em Criciúma. E aí eu começo com o Samuel, que está aqui ao meu lado, até a gente estava dando uma olhadinha, nós vamos falar sobre isso, sobre os números de vacinação em Criciúma, né? A gente vai falar sobre como foi e como está, enfim. Mas primeiro, Samuel, há motivos para que a população criciumense fique preocupada com estas informações relacionadas ao aumento de número de casos, a uma nova onda de Covid? Oi, Dante, bom dia. Na verdade, Dante, essas variantes, né, elas vão surgindo. Essa nova variante é originária da cepa Ômicron, né, chamada Eris, é uma subvariante da cepa Ômicron, e ela surgiu agora como um índice de contágio um pouco mais elevado, né, mas até o momento não foi detectado maior gravidade dessa cepa, né? Então, o que nós precisamos dizer aqui à população é que tome a vacina, né, tome as medidas ali não farmacológicas de prevenção, né, higiene das mãos, etiqueta da tosse, enfim, é isso que nós alertamos a população e fiquem tranquilos, né, porque nós temos a vacina, principalmente a vacina bivalente, está disponível nos nossos postos de vacinação. É bem verdade que precisamos subir um pouco mais esses índices, né, estamos aí com cerca de 13% daqueles aptos para tomar a dose, né, que receberam até o momento. Precisamos subir esses patamares para que as pessoas estejam protegidas contra também essa subvariante e na verdade, as vacinas, elas se propõem a evitar casos graves e principalmente os óbitos, Dante. Existem casos recentes atualizados aqui em Criciúma? Nos últimos 7 dias, Dante, nós tivemos 8 casos positivos, né? Nenhuma internação, ou seja, a população principalmente tomou a primeira e a segunda dose, então praticamente todos estão imunizados no município. Realmente as doses de reforço que nós precisamos subir esses patamares, né? Justamente para que a imunidade permaneça elevada e a gente se proteja aí contra essas novas subvariantes que vão surgir inevitavelmente, assim como também a influenza, né, o vírus influenza que causa a gripe, e anualmente a gente se vacina, né? Tivemos a campanha há pouco tempo da influenza, e a Covid fatalmente não será diferente. Quais são as pessoas que mais têm que tomar cuidado, que têm que se cuidar mais, né? Claro, a gente sabe que são pessoas de risco, né? Mas eu queria que você explicasse para a gente exatamente de uma maneira que o nosso telespectador possa entender claramente. As pessoas de mais idade, né? Os idosos, eles precisam se imunizar, com certeza absoluta. Pessoas com comorbidades, e aí a gente fala pessoas com pneumopatias, né? Problemas cardíacos, enfim, asma, problemas oriundos aí, que podem causar uma gravidade maior da doença. Então essas pessoas, elas precisam estar imunizadas, né? Precisam receber a vacina, principalmente essa vacina bivalente que está disponível nos nossos postos. Então essas comorbidades são de preocupação, assim como os idosos, e também, né, nós pedimos que as crianças se imunizem, né? Crianças aí, nós estamos falando acima de 6 meses de idade, já podem receber a vacina também da Covid, né? Já está disponível nos postos de vacinação há um bom tempo e a gente também precisa subir os indicadores nessa população. Muito bem, conversando aqui com o Samuel Bucco, que é gerente de Vigilância e Saúde aqui de Criciúma. Secretário Municipal de Saúde, Acélio Casagrande. Há uma preocupação especial em relação a estas informações? Claro que o Samuel já deixou bem claro que aqui em Criciúma vivemos uma situação bastante tranquila, né? E aí, creio eu também que seja diante daquilo que já foi feito desde o início dessa praga aí que tirou a vida de milhões e milhões de pessoas, né?
Há motivos para preocupação do seu ponto de vista ou está tudo tranquilo mesmo, secretário? É praga mesmo, né? O Samuel já explicou muito bem, colocou de uma forma muito objetiva, mas sempre há preocupação. Eu acho que enquanto tiver um caso, isso durante a pandemia, durante todo o período de pandemia, a gente colocou isso muito bem, né? Enquanto tiver um caso positivo, esse caso deve ser monitorado, cuidado, para que ele não se transforme numa situação pior, né? Então nós vamos continuar monitorando, né, esses 8 casos, vamos continuar verificando o estado de saúde deles, né? As nossas unidades de saúde estão preparadas sempre. Síndrome respiratória é sempre um fator preocupante, né? Porque pode tanto não ser nada como pode se agravar e a pessoa acaba sendo internada e muitas vezes com situações difíceis. Mas o que mais nos preocupa é essa questão da vacinação, né? 13% numa vacina que veio, que é bivalente, para reforçar a imunidade das pessoas, para que as pessoas fiquem realmente com defesas, né, nos seus organismos, é muito preocupante, é muito baixo, né? Então, a recomendação é vacinar, né? 76% das pessoas internadas com síndrome respiratória não fizeram a vacina da gripe, né? Então, é um percentual de pessoas que acabam sendo internadas por não terem vacinado, é claro, com mais situações mais debilitadas, pessoas mais que têm uma tendência a se complicar. Por isso que é necessário as vacinas todas, não só a Covid. E o Covid, Dante, eu sempre dizia isso durante a pandemia, né? Ela vai continuar existindo, né? Teremos vírus se multiplicando, se transformando, né? Vírus que vêm mais fortes, outros mais fracos, e é ficar observando como são as cepas da gripe, que também se transformam, também é do Covid. Então nós temos que ficar observando, mas nada de alarme, nada de, vamos sair agora aí, como foi no início da pandemia, que a gente não conhecia a doença também. Cuidados, sim, apavoramento não. Bom, secretário, a que se deve esse índice baixo de vacinação da vacina bivalente? Relaxamento natural, porque a situação hoje é bem melhor, falta de informação, medo da vacina. O que o secretário pode dizer a respeito disso? Porque 13% é um índice muito baixo, vocês esperavam um índice muito mais alto, né? Se não 100% próximo disso. Se você pegar, como apresentamos aqui, a primeira dose, né, quando todo mundo estava preocupado, 98%. A segunda dose, 98%. A terceira, 97%. A quarta já caiu. E agora a bivalente caiu para 13%. Por quê? Porque as pessoas realmente estão sabendo que, né, não tem mais ninguém internado, não foi mais ninguém, não aconteceu mais óbito. Então essa questão de relaxamento é por conta disso, né? Agora está tranquilo, nós não vamos nos vacinar. Mas é melhor estar preparado e não acontecer do que acontecer e a gente não estar preparado. Por isso que é importante a vacina. Muito bem. O Samuel, voltando aqui com o Samuel Bucco, quais são os principais cuidados ou os cuidados que devem ser tomados pelas pessoas para evitar a contaminação por Covid ou por qualquer vírus desses que afetam a parte respiratória das pessoas? O mais grave, por enquanto, pelo menos, o que mais se comenta, né, é o Covid. Dante, na verdade essas síndromes respiratórias, né, elas são passadas de pessoa para pessoa através de gotículas, né, e quando a gente tosse, quando a gente espirra, enfim. Então a questão das medidas que a gente diz não farmacológicas, né, higiene das mãos, etiqueta da tosse, eventualmente se a pessoa está com algum sintoma gripal, né, não há por que talvez não usar uma máscara, né, a pessoa que está contaminada, né, a máscara é sim uma proteção, uma barreira física que pode contribuir para não disseminar, né, a doença ainda mais. Então, são essas medidas, né, etiqueta da tosse, quando você vai tossir, enfim, espirrar, né, coloque aí o antebraço, né, protegendo a boca para evitar a disseminação dessas gotículas, enfim. São aquelas medidas que a gente já conhece muito bem, né, que a gente chama de medidas não farmacológicas, higienizar muito bem as mãos sempre que possível, né, ajuda bastante.
E a gente vai conviver, como o secretário Acelli falou, com essa doença, assim como a gente já convive também com o vírus da influenza, com o rinovírus, com o vírus sincicial, né? O próprio vírus para-influenza. São síndromes respiratórias que continuam acontecendo, vão continuar acontecendo, e a Covid é mais uma delas. Então, o secretário falou muito bem, não há mais motivo para alarde, a população com a primeira e a segunda dose está muito bem vacinada, é preciso a gente levar a cobertura realmente na bivalente. 13% é um índice muito baixo, né? Não é só em Criciúma, isso é a nível nacional, né? A nível estadual e a nível nacional também a gente observa esses números, né? Mas é bem verdade que as pessoas precisam também contribuir, fazer a sua parte e tomar essa dose de reforço com a bivalente. Muito bem, para fechar, secretário Célio Casagrande, pode haver alguma campanha para aumentar esse número na vacinação da bivalente? Vocês pensam nisso? Porque já foram feitas algumas campanhas de vacinação em lugares específicos, com muita divulgação, que chama as pessoas. Vocês planejam isso? Já pensam em relação a fazer algo nesse sentido, secretário? Nós vamos manter, né, aquilo que já estamos fazendo, né? São 6 unidades até às 19 horas. Tem a unidade da Boa Vista das 8 às 17 aos sábados. Nós vamos manter isso, né? Para que as pessoas ainda tenham, porque não é por falta de oferta, sabe, Dante? Tem oferta em todas as unidades de saúde que tem sala de vacinação, tem esses horários estendidos, né? A gente pede que cheguem até às 18h30, né? Para que consigam se vacinar. Então, são 6 unidades, Quarta Linha, Pinheirinho, Santa Luzia, Rio Mânia, Próspera, Centro. Então, são unidades específicas que ficam até mais tarde, né? E aos sábados na Boa Vista. Então, nós vamos continuar fazendo isso. Oferta tem, as pessoas é só procurarem que tem. Agora, uma coisa, observação que o Samuel fez e que nós vamos realmente colocar com mais ênfase. A questão do álcool gel. Eu tenho ido em alguns locais que não, mesmo em locais de aglomeração, alguns restaurantes inclusive, que não estão colocando mais o álcool gel, né, em locais que deveriam estar, né? Então nós vamos dar uma reforçada, vamos fazer uma avaliação com a vigilância epidemiológica para ver, e com a sanitária, para verificar, né, o que a gente pode, para não ser pego de surpresa em nada. Porque a higienização das mãos, por exemplo, e a máscara em alguns locais, não evita só a questão do Covid, outras transmissões também. Então acho que essa questão da prevenção é fundamental, né? E nós vamos, sim, dar uma reforçada nisso, uma conscientização forte nisso e até uma fiscalização em determinados locais para que se cumpra, pelo menos, o mínimo necessário para manter a saúde e a boa saúde na população de Criciúma.